Semana passada, quarta-feira, a gente teve o resultado da última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, um órgão do Banco Central, em que a gente teve um aumento de 1 ponto percentual na nossa taxa Selic, a nossa taxa base de juros nacional. Consequentemente, investimentos conservadores, atrelados à taxa de juros, atrelados ao CDI, ganham mais atratividade e alguns investimentos de renda variável perdem a sua certa atratividade. Qual é o impacto desse aumento de 1 ponto percentual na nossa taxa de juros nacional? É o que a gente vai ver hoje, como isso afeta o nosso dia a dia e o que está por vir ainda no mercado financeiro em relação à nossa taxa base de juros nacional. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual é a perspectiva para as próximas reuniões do Copom em relação à taxa de juros? Segundo pesquisa feita pela Brasilprev, JP Morgan e outras pesquisas, a perspectiva é que a nossa taxa de juros nacional, ela até o final de 2025 atinja 15% ao ano, o maior patamar dos últimos anos. Dito isto, isso vai afetar toda a nossa economia. Inclusive, quando o Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele decide aumentar, fazer a manutenção ou reduzir a taxa de juros, é porque ele não prevê o impacto dessa decisão imediatamente. A taxa de juros ela começa a afetar a economia somente 6 a 18 meses após a mudança. Então, essa mudança de agora, essa elevação de 1 ponto percentual, significa que a gente só vai ver o reflexo disso mais ou menos para o início de 2026. Isso vai de fato afetar a nossa economia mais ou menos ali para janeiro. Então, o Copom ele já busca otimizar a nossa economia no para frente. Não é um resultado imediato. Como a taxa Selic é a taxa base de juros nacional, a gente tem alguns juros que são afetados diretamente, como por exemplo o CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Outros juros são afetados indiretamente, como por exemplo juros de crédito, juros cheque especial, juros de empréstimo, juros de financiamento, enfim. E tudo isso afeta a nossa economia, porque a política de controle da Selic é uma política de controle da inflação. O Banco Central ele tem a sua meta de inflação, a meta gira em torno de 3%, com a margem de erro de 1,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ultimamente, a gente está usando a margem para mais, então a nossa meta é no máximo 4,5% de inflação aqui no Brasil. A perspectiva de inflação para o final do ano de 2025 é que a gente atinja mais de 5%. Então, o Banco Central ele não vai conseguir atingir a sua meta de inflação nesse ano. E já foi 100% decretado de que ele não vai conseguir, até porque os preços estão mais altos. Eu vou pedir para colocar um gráfico aqui na tela. Através desse gráfico, de dezembro de 2024, a gente consegue ver quanto os preços em relação ao consumo brasileiro estão aumentando. Por exemplo, o preço de alimentação e bebida cresceu mais de 1 ponto percentual. Segundo, preço de vestuário, roupa, também cresceu mais de 1 ponto percentual. E gastos com transporte também tiveram um aumento considerável. No que tange o básico da sobrevivência, que é alimentação, roupa, a gente teve um aumento nos preços. E por isso, se você observar o quanto você gastava com feira, com alimentação em janeiro de 24 e o quanto você gasta hoje em dia, em janeiro de 25, você vai ver que seus preços de fato eles aumentaram. Então a gente, com esse aumento, a gente consegue ver o reflexo disso na população. Então quem não tem uma renda alta sente diretamente no seu bolso. Agora, a maior parte da população brasileira não tem uma renda alta. Então por isso que a maior parte está sentindo agora atos que foram tomados, decisões que foram tomadas mais ou menos um ano atrás em relação à taxa de juros. E para isso, a gente precisa entender como a nossa taxa Selic impacta tanto os investimentos conservadores quanto a nossa economia. Para isso, existe o que a gente chama de ICC. O ICC é o indicador de custo de crédito. Ele vai medir o custo real de empréstimos, de financiamentos. Por quê? Quando a gente tem um aumento da Selic, querendo ou não, isso aumenta todos esses juros de empréstimo, de financiamento, de crédito, só que ele não é um aumento real. Por quê? Porque as instituições que vão ceder esses empréstimos, esses créditos, elas também precisam de garantias. Elas vão colocar garantias como seguro, taxas bancárias, coisas que estão intrínsecas ali, que de fato vai ser o custo real do crédito. Então, o ICC, ele mede esse aumento. Um exemplo, a taxa Selic em 8%, o ICC vai estar em 15%. Por quê? Porque o custo real da gente tomar um empréstimo é muito maior do que o aumento que a Selic vai proporcionar para aquele tipo de crédito, né? Então, o ICC,
Só para você ter uma ideia, no final de 2024 estava em 21,69%, enquanto a Selic estava próxima dos 12%. Então, o custo real da gente pegar empréstimo, da gente pegar crédito é muito maior do que, de fato, os juros nacional. Como isso impacta a nossa economia? Quem quer movimentar a economia vai pegar empréstimo, alavancar estratégias, desenvolver ou abrir negócios, desenvolver seus negócios ou abrir novos negócios. Isso vai movimentar a economia, isso vai aquecer a economia. Então, quando a nossa taxa Selic sobe, pegar todos esses empréstimos fica muito mais caro. Então, fica muito mais caro movimentar a economia. Então, é muito melhor pegar o dinheiro que você tem, deixar guardado, rendendo, sem nenhum risco, com um bom retorno mensal, do que você arriscar movimentar a economia e pagar muito mais caro por isso. Então, esse momento de alta de juros, isso desacelera a economia. E aí a gente fica nesse ciclo, né? Aumenta a taxa de juros, desacelera a economia, controla a inflação. Inflação controlada, abaixa a taxa de juros, aí fica mais barato pegar empréstimos, pegar crédito, aquece a economia, a inflação sobe, e aí fica nesse ciclo de alta e de baixa de taxa de juros. E a economia ela é cíclica. Então, por isso que hoje a gente está vivendo esse momento de alta, mas amanhã, daqui a alguns anos, alguns meses, tudo pode variar, depende de outros fatores também, a gente pode viver um momento de baixa de taxa de juros. E quando a gente fala de investimentos de renda variável, um dos principais, que é muito comentado em momentos de alta de taxa de juros, são os fundos imobiliários. Então, quando a gente tem um aumento na taxa de juros, isso afeta diretamente os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles passam a se desvalorizar. Então, hoje, com esse aumento, os fundos imobiliários estão a preço de banana. Tem muita gente se desfazendo de posições que acreditam, posições que consideram posições fundamentais na sua carteira. Por quê? Porque estão vendo uma queda nesses fundos imobiliários. Só que, se você entende que a economia é cíclica, que, querendo ou não, essa taxa de juros ela vai voltar a cair e fundos imobiliários vai valorizar, esse não é o momento de você se desfazer das suas posições. Esse é o momento de você se manter firme, para você não liquidar seu prejuízo e você até mesmo comprar, porque você vai estar comprando por um preço mais barato. Se você acredita no seu ativo, se você estudou os fundamentos, é um bom momento para você comprar mais barato do que nunca, né? Mais barato do que você pode até ter comprado. Até porque fundos imobiliários vai estar pagando ali os proventos todos os meses. Então é uma oportunidade. Eu particularmente gosto porque estou comprando produtos de renda variável mais barato. Porque eu sei que a economia é cíclica e que esse mercado ele tende a valorizar. Pode ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Mas como eu tenho tempo para frente para esperar, eu vou comprando, sigo comprando e mantendo a diversificação. A diversificação é muito importante. Tá? Você pode diversificar entre fundos, diversificar entre ações, diversificar entre cripto, internacional, mas é importante você diversificar. É isso, na próxima reunião do Copom, provavelmente a gente vai ter mais uma alta. A expectativa dos investidores é que a gente tenha uma alta de mais um ponto percentual. Daqui a 2 reuniões do Copom, uma alta de meio ponto percentual, 14,75, e daqui a 3 reuniões do Copom, uma alta de 0,25 pontos percentuais. A expectativa hoje do mercado é essa, mas tudo pode mudar, tem muito tempo até essa taxa Selic vir a bater os 15%. Se você está assistindo esse vídeo, é importante você entender toda essa lógica de mercado para você se proteger desses movimentos que estão por vir. E se você acredita de fato que a taxa Selic vai subir, como o mercado também acredita, não pega títulos pré-fixados. Você vai pegar pós-fixados e quando chegar ao máximo que você acredita que vai a taxa de juros, aí você pega um pré-fixado. Porque senão você vai estar perdendo um pouco. Hoje a gente tem títulos pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, em que mais para frente a gente pode ver títulos pagando IPCA mais 9, mais 10. Então tudo depende do momento da economia. Ninguém sabe o que está por vir. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem precisa entender a importância da taxa de juros e como ela afeta o dia a dia. E curte, deixa seu comentário positivo incentivando a gente a trazer esses conteúdos, essas atualizações de mercado para você. Nosso propósito aqui é levar a educação financeira para as pessoas e espero que você tenha compreendido a mensagem que eu trouxe. Te espero no próximo vídeo.